Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira aula de leitura e comentário de O Itinerário da Mente para Deus, de Boaventura de Banhorejo. Na primeira aula nós fizemos uma introdução histórica, tentando situar a vida de Boaventura no contexto da cristandade e da Igreja e também da vida universitária do século XIII. Depois, na segunda aula, nós falamos um pouquinho do nosso método de leitura e em seguida tentamos elucidar preliminarmente o sentido do título da obra, Itinerarium Mentis in Deum. Nós tentamos refletir, meditar sobre o que é itinerário, viagem, caminho, o que significa a palavra mente, a força da vida que nos habita, por assim dizer, e nós também comentamos a respeito da expressão in Deum. Notamos que o título não é ad Deum, isto é, o itinerário da mente para Deus no sentido que vai se dirigindo a Deus e aproximando-se de Deus, mas um itinerário mentis in Deum. In Deum significa para dentro de Deus, para dentro do mistério divino. Bem, também na última aula nós comentamos o comecinho do prólogo, que é justamente uma invocação que o autor Boaventura faz ao primeiro princípio que ele evoca e invoca como o Pai das luzes, fonte de toda dádiva boa e de todo o dom perfeito. Ele invoca pedindo a este primeiro princípio a paz, o dom da paz, a iluminação dos seus olhos, das suas mentes, da sua mente, que seus passos fossem dirigidos no caminho da paz. Uma paz que supera todo o sentido, uma paz que supera tudo aquilo que o homem pode captar, compreender, articular, uma paz que supera toda a compreensão humana. E Boaventura começa invocando a paz e a iluminação com muito propósito, porque o itinerário da mente para Deus é um caminho de ascensão da mente, no qual essa mente vai sendo iluminada. O itinerário é um caminho de iluminação da mente, a iluminação da experiência cristã. O itinerário é também um caminho de ascensão para a paz. Quer dizer, logo no começo, ele tem em vista a meta desse itinerário, o destino, o caminho que vai conduzir a essa meta e a este destino. E a estação, digamos, final desta viagem é a paz que supera toda compreensão. A paz que supera todo o sentido. E Boaventura, ele não se coloca sozinho nesta invocação, né? Mas ele invoca o Pai das luzes, o Pai de Jesus Cristo, que evangelizou a paz, ou seja, que anunciou a boa mensagem da paz. Cristo como o mensageiro da boa nova, da boa notícia da paz. E
ele invoca ao Pai e a Cristo, né, acompanhado da intercessão da Virgem Maria e também do bem-aventurado Francisco. Francisco, que recorda ele, foi a exemplo e a imagem de Jesus Cristo, um anunciador da paz. Né? A mensagem de Cristo e a mensagem de Francisco sendo a mensagem da paz. Então, o itinerário da mente para Deus é justamente esse caminho iluminativo que conduz a mente para a paz que supera todo o sentido. Isso nós vimos já na aula passada, quando lemos a invocação que abre o discurso do itinerário. É como que o tom é a primeira nota da execução de uma melodia, de uma sinfonia. Né? A primeira nota, ela que vai ressoar em toda a obra. Quer dizer, toda a obra não é outra coisa que a ressonância desse anelo da paz, desse desejo, desta aspiração da paz. Bom, nós vamos ler agora o segundo parágrafo do prólogo. Diz o seguinte: a exemplo, pois, de nosso Beatíssimo Pai São Francisco, eu, o seu 7º sucessor, na direção de sua ordem, ainda que indigno, anelava ardentemente por essa paz da alma. Foi então que Deus me inspirou para retirar-me ao Monte Alverne, como a um lugar de repouso, e com o desejo de desgustar lá a paz do coração. E assim fiz, por aceno divino, 33 anos após a morte do bem-aventurado, a morte do Beatíssimo Pai, e quase no mesmo dia de seu trânsito. Lá, meditando sobre algumas ascensões de nossa alma para Deus, entre outras coisas, se apresentou ao meu espírito a lembrança do milagre acontecido sobre esta mesma montanha em favor do bem-aventurado Francisco, a visão de um serafim alado a modo do crucificado. E logo me pareceu que aquela visão representava os arrebatamentos de nosso Pai e indicava o caminho que se devia seguir para chegar até os mesmos. Bom, então vamos tentar comentar aqui este segundo parágrafo do prólogo. Este segundo parágrafo nos informa sobre a ocasião, o tempo e o lugar em que foi escrito o itinerário da mente para Deus. A ocasião, Boaventura nos diz que ele, seguindo o exemplo de Francisco, anelava ardentemente por essa paz da alma. Então, tinha um anelo. Um anelo quer dizer um desejo ardente, uma aspiração forte, intensa da paz. Os gregos usavam a expressão orexis, né, para este desejo, este tender para, né, que é uma espécie de ansiar, né, de aspirar a. Então, ele estava movido pelo anelo da paz. Ele buscava a paz. Então, o itinerário, a questão do itinerário é a paz. Né? Questão no sentido literal latino da palavra quaestio, que remete a querere, que significa buscar. Então, o itinerário é uma
questão de paz, é uma busca de paz. Nasce desta busca de paz. Bem, nós sabemos que Boaventura estava à frente do governo da ordem franciscana e enfrentava situações muito adversas. Enfrentava o problema do joaquimismo na ordem. Ele tivera que processar o ministro-geral que o antecedera, João de Parma, tivera que colocá-lo na prisão. Também prisão conventual, né? Também ele enfrentava os problemas das tensões entre as várias alas e facções dentro da ordem, as discussões que haviam a respeito da pobreza e da fidelidade ao Evangelho, à regra, à forma de vida que Francisco de Assis tinha proposto, né? Ele enfrentava também situações difíceis com relação à organização, digamos, institucional da ordem. Então, era uma ocasião, digamos, de um homem que estava num governo de uma instituição e que enfrentava muitos problemas e que buscava a paz, né? Então, Boaventura, né? Então ele diz que ele era o sétimo ministro-geral, que o sétimo sucessor de Francisco no governo, no Ministério Geral da Ordem. Bem, em Boaventura, o símbolo é muito forte, né? E os números, com seu simbolismo, sempre têm um papel importante. Então, que ele se encontre como sétimo sucessor, o 7 é para Boaventura o número da paz, né? É o número do repouso, o Shabat, né? Como Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º ele repousa. Então, também ele colhe naquele momento uma ocasião de paz, um kairos, um momento oportuno para a paz da ordem e também a sua própria paz no governo da ordem. Então, ele atribui a um aceno divino esta inspiração de se retirar ao mesmo monte, à mesma montanha, na qual Francisco de Assis sempre de novo se retirava em seus exercícios espirituais, em suas quaresmas, e ele busca esse lugar, o Monte Alverne, justamente como um lugar de paz, né? Ele diz ad locum quietum, né? A um lugar de quietude, a um lugar de silêncio, de repouso e de paz. Então ele atribui isto, essa inspiração de subir a esta montanha, como um aceno divino, nuto divino, diz o texto latino. Podemos lembrar de Elias subindo o monte sagrado, né? E lá ele, exaurido, esgotado, percebe o terremoto, a tempestade, o incêndio e em nada disso ele encontra Deus. Somente na brisa suave, no silêncio, na quietude, é que ele encontra a presença divina. Então, no 33º ano
depois da morte de Francisco, Boaventura sobe a montanha do Alverne, esse monte que tinha sido concedido a Francisco para seus exercícios espirituais no interior da província de Arezzo, na Itália, na região do Casentino. Bem, então estamos em torno de 1259. E Boaventura diz que quase na mesma data em que se celebrava a morte de Francisco. Francisco morre em 3 de outubro de 1226. Então, 33 anos depois, né, estamos aí em torno dos primeiros dias de outubro de 1259. Né? Boaventura usa a palavra trânsitos para poder se referir à morte de Francisco, isto é, passagem, travessia, a morte como a última passagem, a última travessia. Né? Se toda a vida do homem é travessia, se toda a vida do homem é passagem, a morte é a travessia final, né? É a passagem final, digamos assim. Tem um pouco esta concepção nessa linguagem de Boaventura. Bem, então Boaventura sobe para esses exercícios espirituais, né? E esses exercícios espirituais consiste em tratar a respeito das ascensões mentais para dentro de Deus. Então, ele usa a expressão mentales ascensiones in Deum. Né? Essa expressão ascensões mentais é muito importante no itinerário. Né? São então, elevações, subidas da mente. Né? Digamos, são voos, né? Nos quais a mente vai pairando e ascendendo em seu caminho para dentro, digamos, da nuvem do mistério divino. Né? Mais ou menos na mesma época, nós temos um clássico da espiritualidade medieval chamado A Nuvem do Não Saber. É uma obra de um anônimo. Né? Então, poderíamos dizer que Boaventura está tratando, considerando a respeito das ascensões da mente para dentro, digamos, dessa nuvem do não saber, né? Para dentro de Deus. E ali se dedicando a esta tratação, a esse tratamento das ascensões mentais para dentro do mistério divino, por assim dizer, Boaventura se lhe ocorre, né, vem ao seu pensamento, à sua consciência, o que acontecera naquela montanha. Né? Então ele se refere ao milagre que aconteceu ao bem-aventurado Francisco. Em que consiste este milagre? A visão do serafim alado na forma de crucificado. Bem, a palavra milagre, miraculum, aqui não tem tanto sentido racionalista que a palavra teve no pensamento moderno. Algo que está fora do âmbito das leis da natureza, que a razão, que a inteligência sempre de novo pesquisa, né, persegue. Né? Não tem tanto esse sentido a palavra milagre, né? Como vai ter, por exemplo, no empirismo inglês moderno, a discussão sobre os milagres, em Hume, por exemplo. Né? Mas a palavra milagre aqui tem um sentido, digamos, medieval, que remete a um sentido bíblico. Miraculum, né?
tem a noção de mira, né? É aquilo que atrai o olhar do homem e que se põe a este olhar do homem como algo de maravilhoso, uma mirabilia, uma maravilha, né? Então, o milagre é aquilo que traz a admiração, né? Que traz o homem para o âmbito da admiração, na medida em que, naquele fenômeno, o homem descobre o extraordinário, descobre o maravilhoso, né? E lembrando também que o sentido bíblico de milagre, por exemplo, no Evangelho de João, é o milagre como um sinal. Sinal significa algo que faz abrir os olhos, né? Que chama a atenção para uma conexão de sentidos, né? Então, o milagre como um semeion, né? Como um sinal, isto é, algo que cresce, né? Digamos, como quando a gente diz o viço de uma planta é um sinal de que esta planta está sadia, né? O verdor dela é um sinal. O sinal aí nem está remetendo a uma outra coisa, mas o sinal está mostrando, manifestando, revelando aquela coisa ela mesma, digamos assim, né? Então, a visão, né, de Francisco, Boaventura está colocando como um miraculum, né? Abrindo um parêntese, Santo Tomás dizia que é próprio do poeta e do filósofo a maravilha, o admirar, né? Ambos lidam com o admirável, com o extraordinário, né? Lembremos a história que Aristóteles conta de Heráclito, né? Como alguns forasteiros chegam à cidade de Éfeso e, chegando lá, eles vão à procura de um homem muito estranho que era chamado de filósofo. Então, chegando lá, eles encontram Heráclito olhando, melhor dizendo, se aquecendo junto ao forno num dia frio. E eles que eram curiosos, que tinham a ambição do olhar próprio da curiosidade, ficam frustrados, né? Então, quando Heráclito vê a frustração daqueles homens no seu olhar, ele diz, cheguem aqui na cozinha, junto do forno, porque aqui também os deuses estão presentes. Ou seja, Heráclito procura conduzir esses visitantes para um outro olhar, um olhar que é capaz de acolher e colher o maravilhoso na cotidianidade, naquilo que é o sempre o mesmo do cotidiano. Então, a admiração, ela é o princípio do pensamento, é o princípio da filosofia. Bom, mas também no campo da experiência religiosa, no campo da fé religiosa, nós temos também a admiração no elemento da visão, né, do miraculum. Bem, esta visão, era de um serafim alado na forma do crucificado. Bem, aqui entra elementos da angelologia medieval, que é tão importante para eles, né? Digamos, a angelologia medieval é uma ontologia do espírito, é uma ontologia da liberdade, né? E havia uma longa tradição da angelologia, por exemplo, Dionísio Areopagita, que vai pensar muito o caminho
da oração e da contemplação como um caminho que vai sendo galgado nos diversos graus e degraus dos espíritos. Né? Aquilo que os filósofos chamavam de inteligências, os teólogos chamavam de anjos. E o último grau, aquele mais elevado das inteligências, ou dos puros espíritos, ou dos anjos, eram justamente os serafins, né? Que tem a ver, os serafins, com o amor, né? Com o amor. São os espíritos do amor ardente. Bem, esta visão de serafim já ocorre na Bíblia, né? No livro de Isaías, quando ele narra a sua vocação, fala da visão de serafins que tinham 6 asas, 2 asas para o alto, 2 asas para os lados, 2 asas cobrindo o corpo. Também é assim que é caracterizado a visão do serafim que Francisco recebe no Monte Alverne. O serafim que no mundo bíblico, né, as religiões orientais, nós temos a figura de serpentes aladas, ardentes, né? Isto é, de fogo, serpentes de fogo aladas. Algo que se parece um pouco com o dragão, em certo sentido, a figura do dragão, né? Nós temos aí serpentes aladas que têm mãos humanas, rosto humano, né? E a palavra serafim vai remeter à ardência, ao fogo, né? Então, Isaías tem esta visão de serafins e de miríades de espíritos que adoram a Deus, clamando Kadosh, 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 isto é, Santo, 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 né? A figura da santidade divina, né? Em grego é hagios, né? Que Platão também usa essa palavra hagios, santo no sentido daquilo que está separado, né? Daquilo que transcende tudo que é terreno, né? Então, esta visão própria do profeta Isaías, ela também aqui aparece como uma visão que Francisco tem, né? No Monte Alverne. E esse serafim de 6 asas, ele aparece na forma de um crucificado, o que remete ao Cristo crucificado, né? Então, Boaventura, ele interpreta esta visão como representando as suspensões da mente, as ascensões ou as suspensões da mente que se elevam para a contemplação de Deus, o caminho para a contemplação de Deus, né? Então, que implica uma identificação, uma assemelhação entre aquilo que é visto e aquele que vê, né? Então, a contemplação é um conhecimento no qual aquele que vê se torna semelhante àquilo que é visto. Então, como no amor, né? Aquele que ama se torna semelhante àquele que é amado. Então, o crucificado, né? Então, Francisco também, ao ver o crucificado, ele se torna ele mesmo crucificado, né? Também ele experimenta a ardência, o ardor, né? Que é uma mistura de dor e de amor, na medida em que ele quer participar do mistério da cruz de Cristo. Quer conhecer, experimentar a mesma dor e o mesmo amor que Cristo experimentou.
Então, desde a morte de Francisco, no ano de 1226, né, temos esta tradição de que Francisco teria, então, recebido os mesmos estigmas, as mesmas chagas, as mesmas marcas da paixão de Cristo em seu próprio corpo. Quando Francisco falece em 1226, o então ministro-geral, Frei Elias de Cortona, ele publica uma carta circular, encíclica, digamos assim, para toda a ordem, comunicando a morte de Francisco. Ele, através de várias citações bíblicas, vai tecendo o acontecimento dessa morte à luz da identificação de Francisco com Cristo. E nesta mesma carta, Elias de Cortona, ele fala de uma novidade, que é justamente a dessas marcas da paixão de Cristo no corpo de Francisco. Então, vou ler aqui um trecho desta carta encíclica que diz assim: "E agora eu vos anuncio uma grande alegria e a novidade de um milagre. Não se ouviu falar pelo mundo de tal portento, a não ser do próprio Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não muito antes de morrer, nosso irmão e pai apareceu crucificado, carregando em seu corpo as 5 chagas que são verdadeiramente os estigmas de Cristo. Suas mãos e pés tinham como que ferimentos fixos de ambos os lados, guardando as cicatrizes e ostentando a cor escura dos cravos. O lado, porém, aparecia lanceado e muitas vezes exalava sangue. Enquanto seu espírito ainda estava no corpo, não havia nele beleza, mas somente desprezo no rosto, e nenhum membro lhe ficava sem demasiado sofrimento. Pela contração dos nervos, os membros eram hirtos, como costumam ser os de um cadáver. Entretanto, depois da morte, seu rosto se tornou belíssimo, brilhando de admirável candura, alegrando os que o veem. Os membros que antes eram hirtos se fizeram demasiado flexíveis, virando-se para cá e para lá, de acordo com a posição, como de um bebê." Bem, esta passagem desta carta encíclica de Frei Elias, ministro-geral, esta carta ela foi temos cópias desta carta enviada ao ministro da província da França, Frei Gregório de Nápoles, e o cronista Frei Jordão de Jano, em 1262, se refere a esta carta de Frei Elias. Bem, na introdução a esta carta, os tradutores, né, se não me engano, essa carta, a introdução foi escrita por Emanuel Carneiro Leão, diz o seguinte: "Da carta de Frei Elias dispõe-se de uma cópia daquela enviada ao ministro da província da França, Frei Gregório de Nápoles. Trata-se de uma carta estilizada em que se tece o sentido da vida e morte de São Francisco, com passagens das Escrituras que falam do dom de Deus. É que, na visão de São Francisco, o mistério da fé ilumina as experiências da vida e da morte de todo cristão. Para o espírito franciscano de todos os tempos, não há separação entre céu e terra. Desde quando a união pessoal, chamada união hipostática pela teologia, reuniu no Cristo da fé, Criador e criatura. Na vida de São Francisco, a encarnação do Verbo de Deus não é somente individual, é também universal. Uma verdadeira singularidade. Esta singularidade de vida humana e vida divina levou a teologia franciscana a ver na encarnação do Verbo o Summum Novus, a maior obra da criação. Summum Novus, isto é,
obra suprema, obra mais elevada, a encarnação ultrapassa com a graça os limites do Jesus histórico e transborda para a história de toda a criação. Transfigurando de glória em glória, a filiação divina do Verbo encarnado não atinge somente o homem, mas se estende do homem para todas as criaturas, na totalidade do real e no universo das realizações. É a encarnação, o summum opus Dei, a suma obra de Deus, que São Francisco canta no Cântico das Criaturas e proclama no martírio de sua vida e nas chagas de seu corpo. Para percebê-lo, porém, é preciso aceitar a admoestação de que a boa visão não é aquela que vê tudo que é visível. A boa visão é a que vê o invisível no visível. É o que nos lembra São Francisco na admoestação sobre o corpo do Senhor. Citação de São Francisco. Jesus não pode ser visto senão no Espírito, porque o Espírito é o que vivifica, a carne nada vale. E nem o Filho, no que é igual ao Pai, pode ser visto de forma diferente do Pai, nem de modo diverso do Espírito Santo. Por isso foram danados aqueles que viram o Senhor Jesus segundo a humanidade, e não viram segundo o Espírito, nem creram segundo a divindade, que é o verdadeiro Filho de Deus. Esta demonstração vale para as chagas e os estigmas de São Francisco. Somente uma época de grande decadência espiritual não sabe identificar sua própria decadência, e por isso consegue ver nas chagas de São Francisco apenas sintomas de lepra tuberculoide ou de fronteira. Somente uma época incapaz de avaliar a decadência do espírito como decadência poderá concluir que nenhuma fonte antiga, digna de crédito, se referia às chagas sangrentas nas mãos e nos pés de São Francisco. Bom, então, resumindo, né, a visão de Francisco e este acontecimento, ele só abre em seu sentido a partir do universo da experiência religiosa, tá? A experiência de vida própria da fé religiosa. E a fé religiosa cristã, ela está centrada num evento, o evento da encarnação. A encarnação é, nas palavras de Duns Scotus, um outro grande teólogo da tradição franciscana, o summum opus Dei, a mais elevada, o ápice da obra de Deus. Agora, esta encarnação, a união da vida humana e divina, a unidade da vida humana e divina em uma única pessoa, esta encarnação, ela não se contém apenas no Jesus histórico, mas ela transborda para todos os homens e para toda a criação, de modo que toda a criação, de certa maneira, se torna corpo de Deus, né? De modo que todos os homens também são chamados a serem o lugar da filiação divina, da encarnação. Então, ao mesmo tempo que se participa da vida e da natureza divina, que se torna deiforme, imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, né? Ao mesmo tempo também o divino participa da vida humana, dos limites, digamos, da finitude da vida humana, né? Então, Francisco, no Monte Alverne, ele leva à consumação, 2 anos antes de sua morte, este processo de encarnação, né? De modo que nele aparece e transparece a figura do crucificado que ele sempre tinha em mente, né? Sempre trazia diante dos olhos e no coração. Então, digamos, acontecimento do Alverne só se abre em seu sentido nesse prisma, digamos, da visão da fé,
né? Quer dizer, é o Francisco da fé seguindo Cristo da fé, né? É este Francisco quem faz essa experiência de uma identificação, de ser um e idêntico com o Cristo crucificado, né? Mestre Eckhart vai tantas vezes insistir de que o caminho da mística é um caminho de união e um caminho de identificação com, no caso da mística cristã, a união e a identificação com o Deus da encarnação, com o Deus que é o Verbo encarnado, crucificado e ressuscitado. O Deus que assume a natureza humana, que assume a carne humana. Por isso, o ápice da experiência religiosa é justamente na carne, né? Digamos, a experiência religiosa cristã não é espiritualista, onde o espírito seja algo abstrato, digamos, separado da encarnação, separado da corporeidade e das vicissitudes e situações que a corporeidade da vida humana, da vida fática traz consigo, né? Mas, pelo contrário, a experiência espiritual é a experiência de um corpo a corpo e é uma experiência de encarnação, né? Então, o texto da introdução termina dizendo: somente uma época de decadência espiritual não consegue ver sua própria decadência e vê nos estigmas de Francisco apenas sintomas de lepra tuberculoide. Quer dizer, não é capaz de captar o horizonte do fenômeno, né? Então, a Boaventura, por sua vez, concluindo, ele entende esta visão do serafim alado, de 6 asas, né? Que aparece na forma do crucificado, ele entende como o caminho para chegar à contemplação, à suspensão e à contemplação da mente para Deus. Então, as 6 asas do serafim vão significar os 6 degraus da contemplação de Deus, né? 6 degraus das suspensões, elevações e iluminações que conduzem a mente à unidade com Deus. Então, a mística é sempre e somente este intuito, o intuito da unidade com o divino. Uma unidade que nós lembramos na experiência da fé religiosa cristã, essa unidade é também uma unidade que se dá como encarnação. Não somente Cristo se encarna, mas todo homem é chamado a encarnar-se. Encarnar-se significa entrar dentro do limite da finitude da sua condição humana. A experiência espiritual não é fugir da finitude humana. A experiência espiritual é entrar cada vez mais profundamente dentro dessa finitude humana. É o caminho das confissões de Agostinho também, né? E, então, é uma peculiaridade do pensamento cristão, da mística cristã, digamos assim, né? Não se trata de buscar um ideal fora da finitude humana, mas se trata de entrar cada vez mais para dentro da realidade humana. Somente na medida em que o homem se torna homem humano é que ele encontra no humano o mais que humano, o divino. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.